Maria Trindade, essa questão que envolve esse pagamento dessa dívida do BNDES com o Tesouro Nacional é antiga, inclusive o próprio ministro Paulo Guedes tinha reclamado de um certo atraso, porque esse recurso, que não é um dinheirinho, né? Um dinheiro, um volume exorbitante, né? A gente está falando de dezenas de bilhões de reais. Isso pode fazer a diferença, inclusive, para uma gestão federal. Dito e feito, também o BNDES, em um outro momento, em uma outra gestão, conseguindo arcar com os seus compromissos, pagando essa dívida na ordem de 45 bilhões de reais, uma parte dela, né? Mas é um valor que pode, inclusive, ajudar o governo nesse restinho de mandato, né? É uma transferência importante. Daniel, para você ter uma ideia, o orçamento geral da União, o número total, é de 5 trilhões de reais. Mas isso aí é fantasioso, porque estão vários números e dados que não entram no investimento. Logo de cara, 2 trilhões são usados para pagar o serviço da dívida. E nem estamos falando em amortização da dívida. A amortização ela é meio simbólica, porque na verdade a dívida cresce. É pagamento de juros, 2 trilhões. Outro 1,5 trilhão é usado assim para pagar a folha de pagamento, né, sem as estatais. Então, vai retirando. 1 trilhão para custeio básico, né, preciso custear a máquina, né, que são despesas fixas, permanentes. Sobra, Daniel, de 5 trilhões, 120 bilhões de reais, 120 bilhões para o governo investir. 120 bilhões. Desses 120 bilhões, se retira 40 bilhões para as emendas parlamentares, o orçamento secreto e emendas parlamentares, e mais os investimentos em estatais. Então, sobra muito pouco para o futuro governo, para o governo. Estou falando deste orçamento que está no Congresso, que será para o ano que vem. Então, 45 bilhões de reais é mais ou menos o que o governo tem para investimentos, que são as verbas discricionárias, para se ter uma ideia. E por que o BNDES está tendo condições de fazer o repasse, de devolver o dinheiro à dívida com o cofre, né, o cofre central do governo? Porque ele vai bem financeiramente, recebeu dívidas, e isto é muito importante, né? Dívidas, algumas já estavam sendo consideradas perdidas, né? E não fez investimentos em outros países, em obras que não dão certo e assim por diante. Quer dizer, é uma boa saúde financeira de um banco de fomento importante. Pois é, justamente sobre esse assunto, o Rodrigo Viga vai contar para a gente sobre esse pagamento de 45 bilhões de reais do BNDES ao Tesouro Nacional. Acompanhe. O BNDES, Banco de Fomento do Brasil, acertou o pagamento de um passivo nas últimas horas bilionário com o Tesouro Nacional. 45 bilhões de reais. Recentemente foi firmado um acordo entre o Banco de Fomento e o Ministério da Economia para a devolução de mais 69 bilhões de reais. 45 bilhões foram pagos nas últimas horas e os outros 24 bilhões serão pagos até novembro do ano que vem. Agora, se o BNDES estiver com as contas em dia, ele equilibrado financeiramente, economicamente, esse aporte junto ao Tesouro Nacional, a devolução dos recursos, pode acontecer antes desse prazo fixado e estabelecido, que é novembro do ano de 2023. Essa é uma história que ainda tem a ver com medidas adotadas no passado para irrigar recursos no BNDES. Tesouro Nacional, no governo do PT, captava dinheiro do mercado a juros de mercado e repassava esses recursos ao BNDES, que por sua vez emprestava esse dinheiro com juros subsidiados, à época a taxa de juros de longo prazo, conhecida como TJLP. O passivo formado com esses repasses do Tesouro para o BNDES somou quase 500 bilhões de reais. O Banco de Fomento já pagou em forma de dividendo e também de devoluções mais de 300 bilhões ao Tesouro Nacional. Até as últimas horas, o passivo total do banco com o Tesouro remanescente era de 90 bilhões. Agora, 45 bilhões a menos. Faltam os 24, que são considerados ilegais, inclusive de acordo com o parecer do Tribunal de Contas da União. E o restante, os outros 25 bilhões aproximadamente, são repasses dentro das regras, das normas
não foi identificada nenhuma ilegalidade por parte do Tribunal de Contas da União. Do Rio, Rodrigo Viega.